Sabe quando a gente pensa em um juiz, como será que a decisão é tomada na cabeça dele? É tudo na ponta do lápis? Uma lógica fria, tipo um computador? Ou será que a humanidade, os valores daquela pessoa ali de toga, pesam na balança? É exatamente esse duelo que a gente vai investigar hoje. Pois é, a grande questão é essa mesmo. O que pesa mais? A lógica pura e fria da lei ou os valores humanos? A gente vai mergulhar nesse processo que é fascinante de ver como uma lei, que é uma coisa super abstrata, vira uma decisão ali, no concreto, que pode mudar completamente a vida de alguém. Então, para começar essa conversa, o ponto de partida é sempre o mesmo: um conflito. Todo o processo na justiça começa porque duas ou mais partes não se entendem. E aí entra o juiz. A missão dele? Encontrar uma saída para esse impasse. Mas, claro, sempre jogando dentro das quatro linhas, ou seja, seguindo as regras do jogo do sistema legal. É isso. Basicamente, o trabalho de quem julga é esse: pegar uma regra bem geral, abstrata, tipo não pode furtar, e aplicar para uma pessoa de carne e osso numa situação super específica. É aqui que a teoria encontra a vida real, sabe? A lei sai do papel e entra em ação. Ok, então vamos olhar a primeira grande corrente de pensamento sobre isso. Tem uma galera que enxerga o juiz quase como um computador, sabe? Rodando um programa. E para que esse juiz robô funcione do jeito que se espera, com objetividade e previsibilidade, ele usa uma ferramenta principal, uma espécie de fórmula lógica chamada silogismo jurídico. Olha que interessante. O silogismo quebra o raciocínio em três passinhos bem simples. Primeiro, a regra geral. Depois, o fato que aconteceu. E, por último, a conclusão, que seria a sentença. É quase uma conta de matemática, né? Regra mais o fato igual a decisão. Parece simples e direto. Mas claro, nem tudo são flores. Essa abordagem tem seus prós e contras. O lado bom é que ela traz segurança, previsibilidade. A gente mais ou menos sabe o que esperar. O problema é que a vida real é bagunçada, cheia de detalhes. E a própria lei, as palavras da lei, nem sempre são tão claras assim, né? Aí a coisa complica. Beleza, agora vamos para o outro lado do ringue. O segundo competidor nesse duelo tem uma visão bem diferente. Aqui, o juiz não é uma máquina, de jeito nenhum. Ele é visto mais como um artesão. Alguém que trabalha com sabedoria para construir uma solução. E o mais curioso é que a própria lei, às vezes, dá essa brecha, essa permissão para ir além. Tem artigo de lei que diz com todas as letras que o juiz precisa pensar nos fins sociais, no bem comum, na dignidade da pessoa. Ou seja, não é só ler o que está escrito e aplicar. Tem mais coisa em jogo. A sacada aqui é completamente diferente. A regra certa para o caso não está lá, prontinha, esperando para ser encontrada num livro de leis. Não. Ela é, na verdade, construída, moldada pelo juiz, pensando naquele caso específico que ele tem na mesa. Então, botando um do lado do outro, o contraste fica gritante. De um lado, a ideia do juiz como a boca da lei, que só repete o que está escrito de forma mecânica, e do outro, um juiz que é um agente ativo, que interpreta, que pesa os valores e que, no fim, constrói a decisão. Tá, e aí? Quem ganha essa briga? O juiz lógico ou o juiz axiológico? Bem, talvez a resposta não seja tão preto no branco assim. Não é que uma visão está certa e a outra errada. A real é que cada uma funciona melhor para um tipo de situação. Pensa numa régua, um espectro de casos. Numa ponta, a gente tem os casos mais fáceis, mais do dia a dia, tipo uma cobrança de dívida simples. Para esses, a lógica do juiz robô é ótima, é eficiente. Mas lá na outra ponta, para os pepinos mais complexos, para os problemas novos, aí não tem jeito, a gente precisa da sensibilidade e da sabedoria humana. Exato. Quando a gente fala desses casos fáceis, a palavra-chave é padronização. É o que se chama de lógica dos modelos. E por que isso é bom? Porque permite que os tribunais deem conta de uma montanha de processos parecidos de um jeito rápido, previsível e muito mais eficiente. Agora, nos casos difíceis, a história é outra. Um modelinho pronto, um copia e cola simplesmente não resolve. Pensa bem, uma briga entre liberdade de expressão e direito à honra, ou a responsabilidade de uma inteligência artificial num acidente. Essas coisas exigem uma reflexão muito mais profunda, uma argumentação cuidadosa, pesar cada valor na balança. Então, voltando àquela pergunta do início, justiça é ciência ou é arte? Talvez a pergunta em si já seja o problema. No fundo, a justiça precisa ser as duas coisas. Ela precisa da ciência, da lógica previsível, para dar conta do volume do dia a dia.
mas ela também precisa, e muito, da arte, da sensibilidade e do julgamento humano para lidar com aqueles desafios gigantescos que, no fim das contas, são os que definem os rumos da nossa sociedade.